Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós, cada família aqui representada. Sejam todos bem-vindos a este canal, a esta aula. Glória a Deus que nos concede esse privilégio que nós temos de ainda podermos falar da sua palavra, né? Muitos lugares e quantas pessoas gostaria de ter esse privilégio que eu e você estamos tendo nesse momento. Eu de poder falar, poder transmitir a palavra, e você aí do outro lado de poder ouvir essa palavra, ser abençoado por ela, ser alimentado por ela e ser liberto por ela, né? Muitos gostariam de ter esse privilégio que nós estamos tendo agora e não tem. Então, vamos aproveitar. Aproveite, desfrute de cada palavra, desse alimento que vai ser, né? Vai ser oferecido aqui, né? Por meio da palavra, que você possa avaliar, pensar e ser abençoado com ela e vindo abençoar outros também, porque o propósito é esse, né? Nós recebemos, né, o conhecimento não para ele ficar parado em nós, mas para que nós também possamos levar esse conhecimento para abençoar a vida de outros irmãos também. Queridos, então vamos lá. Nós vamos agora estudar a carta de Hebreus. Essa carta que é extraordinária, fala do sacerdócio, né? E nós vamos aprender muita coisa nessa carta. Eu creio em Deus que nós vamos ser muito abençoados, né? Com a leitura dessa carta aos Hebreus. E que ela traga para nós muitos ensinamentos. Então, vamos entender muita coisa. Vamos entender o sacerdócio, as alianças, né? Eu vejo que isso é algo que as pessoas, elas não têm muito conhecimento, né? Sobre a questão das duas alianças, né? O que uma simboliza, o que a outra simboliza, né? O que muda na nova aliança, né? O que nós ainda precisamos fazer, o que nós não devemos fazer. Então, essa leitura desse livro vai nos ajudar muito a nós entendermos isso. Então, vamos lá. Pega aí a palavra, você que pode, você que não pode, anota aí, vai anotando os textos aí para você depois sentar com calma, meditar e aprender, tá bom? Então, vamos lá, não vamos perder tempo, vamos aproveitar o tempo, né? Tenham paciência, aprender demanda tempo, demanda raciocínio, demanda, né? Meditação. Então, vamos nos dedicar, né? A aprender. Então, queridos, vamos lá. Capítulo 1 de Hebreus. E o título do capítulo 1 de Hebreus diz o seguinte, ó. O Filho é superior aos anjos. Então, nesse capítulo 1 aqui, que nós vamos ler, Deus, o Pai, ele vem falando aqui, né, da superioridade de Jesus em relação aos anjos, né, da autoridade que o Pai dá para o seu Filho, da honra, da glória, inclusive, né, a adoração. Então, nós vamos ler aqui para nós entendermos. Queridos, eu quero deixar aqui 2 alertas para vocês, ó. 2 alertas para vocês. Fiquem alertos com 2 coisas. Primeiro, cuidado com pessoas que usam versículos isolados.
Pessoas que usam versículos fora do contexto. Todo versículo bíblico, ele está inserido em uma narrativa, em uma história. Então, você não pode, a menos que você seja um conhecedor da palavra e saiba filtrar e identificar, né, as mentiras, porque é assim que as pessoas são enganadas, geralmente, né? Muitos usam versículos da Bíblia isoladamente, né, fora do seu contexto para enganar as pessoas. Então, cuidado com versículos, né, isolados. Outro alerta: cuidado com pessoas na internet que eles falam muitas coisas, mas nunca abrem a palavra de Deus, elas nunca falam a palavra, elas nunca falam o que está escrito na palavra de Deus. Elas dizem muitas coisas, citam muitas coisas, mas elas nunca te mostram versículo, nunca te mostram na palavra aquilo que aquela mensagem que ela está querendo contar. Então, cuidado com essas pessoas, né? Que na internet está cheio de pessoas assim, que não abrem a palavra para fazer uma leitura linear da palavra, para explicar para você, né, tudinho. Então, cuidado com versículos fora de contexto, cuidado com pessoas que pregam, falam muitas coisas, mas não abrem a palavra para mostrar para você na palavra. E outra coisa, cuidado com os ditos judeus messiânicos. Tá uma enxurrada, uma onda de pastores, né? Eles não se intitulam pastores, né? Se intitulam rabinos, mas é praticamente a mesma coisa. Muitos, né, que foram inclusive pastores, se decepcionou no sistema religioso, abriram sinagogas, né, se judaizaram e agora estão na internet pregando muitas heresias. Então, cuidado com esse judaísmo messiânico que estão dizendo que aceitaram o Messias, mas eles dizem que o Messias não é Deus. Muito cuidado, porque muitas pessoas que estão saindo das denominações, né, estão saindo de um buraco e caindo em outro buraco, estão se enfiando nessas pseudo-sinagogas, né, os judeus, né, que não são judeus, mas são sinagoga de Satanás, estão iludindo, enganando muitas pessoas. Por quê? Porque esses falsos judeus, que eles não são judeus, né? Eu tô vendo aí muitos brasileiros, né, usando talite, usando kippá, se dizendo judeus e não são. Esses, né, que funda suas sinagogas e começa a trazer à tona toda a sujeira, né, das denominações, mostrar ali os seus erros, que não é verdade, que não é mentira, é verdade. Eles mostram mesmo, eles escancaram as falsas doutrinas do sistema religioso, só que em contrapartida, eles enredam também as pessoas para dentro da sinagoga deles. Então, cuidado com aqueles, Jesus já advertiu, cuidado com aquele que se dizem judeus e não são, antes são sinagogas de Satanás. Porque eles pegam muitas verdades da Bíblia, só que eles não confessam que Jesus é Deus. E a própria palavra diz que aquele que não confessa que Jesus veio em carne, que Jesus é Deus, eles são anticristo. Então, cuidado, ó, 3 alertas para vocês tomar cuidado. A gente vai ver aqui, justamente nesse capítulo 1, o pai, né, permitindo, autorizando que todos os anjos adorem ao seu filho. Então, Jesus é Deus e é digno de toda adoração no céu e na terra. Então, fiquem alerta, cuidado com esses falsos judeus que não são judeus, tá? Fiquem alertas. Eles querem levar as pessoas ao engano, à antiga aliança, a praticar coisas que não estão mais, né, válido, que se cumpriram em Cristo. Eles querem que as pessoas continuem ainda na antiga aliança. Então, vamos lá. Dito isso, vamos lá. Fiquem todos aí bem alertas, tá? Ó, capítulo 1 de Hebreus. Começa falando assim, ó. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados,
por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória do Pai e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, vamos entender aqui um pouquinho. Olha só, olha aqui o que o Pai está falando. Deus está falando assim, ó. Isso aqui é Deus falando, ó. Que há muito tempo, né? Ou seja, no passado, antes da sua vinda, antes do Pai enviar o seu Filho, ele falou, né? Por muitos meios. O Pai usou muitas formas de comunicação, muitos meios de comunicação para se comunicar. Inclusive, uma jumenta, né? Deus usou. Então, Deus, né? Falou para o povo muitas vezes e de muitas maneiras. Só que nos últimos dias, quando começou os últimos dias? Os últimos dias dessa terra começou na primeira vinda de Jesus. Quando Jesus veio, ali se iniciou os últimos dias. Então, o Pai está falando que nos últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, a quem ele constituiu, né? O próprio Pai constituiu o Filho como herdeiro de todas as coisas, de tudo que existe. E não só herdeiro de tudo que existe, mas que o Filho é criador, né? Não só herdeiro, mas criador de tudo que existe, porque tudo que foi feito no mundo foi feito por meio do Filho, né? O universo foi criado por meio do Filho. E o Filho, ele é o resplendor da glória do Pai. O Filho resplandece a glória do Pai. Então, olha a grandeza que o Pai está dando aqui para o Filho. O Pai está engrandecendo o Filho, não só como seu herdeiro, mas como o resplendor da sua glória e o Criador do universo, né? Depois de ter realizado a purificação dos pecados, o que é ter realizado a purificação dos pecados? É a crucificação, é ter sido crucificado, né? Depois que Jesus, né, ele morre na cruz, ele purifica os pecados, o que acontece com ele? Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, ele tomou, né, o seu lugar junto ao Pai nas alturas, no trono, ao lado do trono do Pai. Ele está à direita do trono do Pai, tornando tão superior aos anjos que o nome que herdou é superior. Ele é superior a tudo isso, né? Ele é o próprio resplendor da glória do seu Pai. Aí, quando acontece isso, né? Quando Jesus ele realiza a purificação, aí há uma transição de aliança. Aquela antiga aliança que Deus fez com os patriarcas, com o povo de Israel, que eles mesmos quebraram. Entendam, essa aliança que Jesus fez não é uma restauração. Não restaurou a aliança. É uma nova aliança. Ele mesmo diz, Jesus mesmo diz, né? Lá no seu
na Páscoa, né, quando ele se reúne para cear com seus discípulos, ele diz assim, ó, este é o cálice da nova aliança, é uma aliança nova, aquela aliança que Deus fez lá, né, por meio da circuncisão, envolvendo a promessa, né, da terra ao povo de Israel, por meio da circuncisão, foi uma aliança na carne, que eles quebraram, só que agora Jesus vem e faz uma nova aliança, né? E agora a circuncisão não é na carne, nessa nova aliança, nessa transição onde Jesus ele faz uma nova aliança, né? A circuncisão é no coração, porque a lei ela vem para o coração. Então, a partir daí, é uma nova aliança, com tudo novo, é uma nova direção. E nós precisamos entender bem isso. E Hebreus ele vai esclarecer isso muito bem. Então, seguindo aqui, ó. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu serei seu pai e ele será o meu filho. Então, o autor tá falando assim, ó. Para qual dos anjos Deus chamou de filho? Porque os anjos, eles não são filhos. Eles são espíritos ministradores que assistem ao pai, que atendem ao pai. Mas eles não são filhos, eles são criados, são criaturas de Deus, né? Então, o escritor está falando assim, qual dos anjos no céu Deus chamou de meu filho, né? E falou que era pai deles, né? A nenhum. E ainda quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Olha aqui, ó. Capítulo 1 de Hebreus, versículo 6. Eu vou ler de novo, para quando você vê esses falsos profetas falar que Jesus não é Deus e que Jesus não é digno de adoração, que só existe um Deus só, para você se lembrar disso daqui, que eles estão falando engano e mentira. Olha só. E ainda quando Deus introduziu ou colocou o primogênito no mundo, quem é o primogênito de Deus? Jesus. Ele coloca o seu primogênito no mundo, o próprio Deus, o Pai coloca o seu filho no mundo e o próprio Pai diz, todos os anjos de Deus o adorem. Então Jesus é digno de adoração sim. Por quê? Porque o próprio Pai é que disse, é o próprio Pai que está ordenando que os seus anjos, que são inferiores, que são menores, que os seus anjos adorem o seu filho. Como que alguém pode dizer que Jesus não é digno de adoração? Se o próprio Pai, se o próprio Deus está mandando os anjos adorar a ele, adorar Jesus. Todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele diz, ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos clarões reluzentes, né? Então, os anjos, eles são ministradores, eles estão ali a serviço do trono do Pai, mas eles não recebem honra e eles não recebem glória, eles não são dignos de ser adorados, mas o Filho sim. É essa distinção aqui que o autor, ele quer trazer, né? Quer trazer para os hebreus e para mim e para você hoje também. Por quê? Porque os hebreus, né, eles nunca aceitou a divindade de Jesus, porque para eles, né, só existe um Deus, né, só o Pai é Deus, Jesus não é Deus. Inclusive eles comparam Jesus como um profeta, né? Eu já vi vários rabinos na internet falar que Jesus, ele é um profeta como Moisés, né, maior do que Moisés, mas ele é como se fosse um profeta semelhante a Moisés, que foi, né, aquele que conduziu o povo. Então, como na antiga aliança, né, Moisés ele foi o condutor do povo ali no deserto. Então os rabinos pregam, né, os messiânicos, né, eles pregam que Jesus é um tipo de Moisés, só que com mais autoridade, mas isso não é verdade, a Bíblia não diz isso, isso é engano. Cuidado, abra o olho de vocês. Por quê? Porque aqui o autor de Hebreus, né, que
eu creio, né, que seja Paulo, ele está deixando bem claro que Jesus, ele é Deus, ele é o resplendor da glória do Pai, que o Pai deu a ele um nome que está sobre todo nome, que ele é digno de adoração, que ele é digno de ser adorado. E que os anjos, né, são outra categoria. Os anjos são ministradores que estão ali a favor do trono do Pai, servindo o Pai. Aí, ó, ele volta a dizer no versículo 8, mas a respeito do Filho, diz, é Deus falando a respeito do Filho, a respeito de Jesus. Ó, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então, Deus, né, não só ele tá falando aqui que Jesus, ele é digno de ser adorado, como ele é rei também. Olha só, o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Então, Jesus, ele é Deus. Jesus, ele é Criador. Jesus é digno de adoração. E ele não é um anjo, né? Tem muitas denominações aí que diz que Jesus é um anjo. Não, Jesus não é um anjo, porque a categoria de anjo, ela está rebaixada no sentido de adoração. O anjo não recebe adoração, né? Jesus, ele é o Filho de Deus e ele é Deus. Aí continua falando assim, ó. E também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra. Quem foi que firmou os fundamentos da terra? Jesus, né? E os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas. Tu os enrolarás como um manto. Então, olha aqui, ó. Deus está falando que Jesus, ele é eterno, que os fundamentos que ele fundou da terra envelhecerão e eles vão ser enrolados. Por quê? Porque lá no final do milênio, essa terra, né, não vai existir mais no sentido de que será nova terra e novos céus, como João diz lá em Apocalipse, né? E eis que vi novos céus e nova terra. Então, o Criador está falando aqui, ó, que no princípio, lá atrás, né, Jesus, ele lançou os fundamentos de tudo isso, mas tudo isso vai passar, porque eles vão ser renovados, vai ter uma terra nova e um céu novo. Só que ele, né, ele existe, ele permanece para sempre. Olha só. Eles perecerão, ou seja, a terra, né? A velha terra, né? E os velhos céus perecerão para dar lugar a um novo. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, a terra, no caso aqui, né? Tu os enrolarás como um manto. Como roupas, eles serão trocados. Eles quem? Do que está se referindo aqui? Os céus e a terra, que eles vão ser revestidos, vão ser novos, né? Tá dando uma ilustração aqui, como trocar, a terra tá suja, tá contaminada, então essa roupa suja da terra vai ser tirada e vai ter uma terra nova e um céu novo. É isso que o escritor de Hebreus está falando aqui, ó. Tu os enrolarás como um manto, né? Como roupas, eles serão trocados, mas tu permaneces o mesmo. Quem é esse tu aqui? É Jesus. E os teus dias jamais terão fim, né? É infinito. Tá se referindo a Jesus, né? Aí ele volta a falar, porque aqui é um contraste, né? Mostrando, né? A relação de Jesus como um ser divino, Criador, digno de honra, digno de glória e de adoração, um ser divino e eterno,
e os anjos como criaturas criadas por Deus ilimitadas. Aí o autor volta a falar assim, ó, a qual dos anjos Deus alguma vez disse, senta-te à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Então, o autor de Hebreus está falando assim, ó, foi a respeito do filho que o pai disse, né? Senta aqui do meu lado até que eu coloque os teus inimigos como estrado dos meus pés, né? E a qual dos anjos, né? Deus disse, Deus não disse isso para anjo, Deus disse isso para o filho, está registrado nos profetas, né? Essa fala, o próprio Davi, né? Refere, né? Faz referência a essa fala, né? Então, ele falou assim, os anjos, eles não recebem nada disso que o filho recebe. Por quê? Porque os anjos não são Deus. Os anjos não são o resplendor da glória de Deus. Os anjos, eles são espíritos ministradores, né? Espíritos todos, né? Todos eles, né? Todos os anjos são espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, queridos, presta atenção. Presta atenção nisso aqui. Eu já vi muitos líderes na internet ler esse texto aqui e falar assim, ó, você tá vendo? Os anjos, Deus enviou os anjos para nos servir. Então, você tem autoridade de falar para o anjo faz isso, anjo faz aquilo. Os anjos têm que trabalhar para você. Eles dizem isso. Veja que loucura. O que o texto está falando é que esses anjos, né, esses espíritos ministradores, eles não trabalham para o ser humano, eles estão a serviço do trono do Pai, não a serviço do ser humano, no sentido de receber ordem do ser humano. Gente, as pessoas, elas estão enlouquecidas, elas não discernem a palavra. E sabe qual é o perigo de nós não entendermos isso daqui? A gente vê essas pessoas falando coisas que não são verdade e acreditar pela falta do conhecimento. Então, olhem, os anjos são espíritos ministradores que estão a serviço do trono de Deus. Eles prestam serviço para Deus. Eles obedecem às ordens de Deus. A Bíblia não tem instrução para nenhum ser humano dar ordem para anjos. Não tem. Anjos, né? Os anjos, eles não recebem direcionamento de pessoas, de humano. Eles recebem orientações e trabalham, né? Para Deus, servindo no trono ao próprio Deus. Eles não obedecem ordem de ser humano. Gente, é surreal o que as pessoas estão fazendo com a palavra. Eles estão distorcendo a palavra de Deus para falar coisas que a palavra não falou. Então, uma pessoa pega esse versículo aqui, ó, e vai lá na internet, aí lê só esse versículo aqui, aí fala assim, ó, os anjos são todos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar o reino. Tá vendo, irmãos? Os anjos, ó, estão ao nosso serviço. Isso é loucura. Queridos, não creia nisso. Isso é um engano. Saiba interpretar a palavra como ela é. Em nenhuma parte da Bíblia Sagrada a Escritura vai te autorizar a ministrar para anjo, a dar ordem para anjo. Não. Nós vemos em todo o contexto da Escritura Sagrada os anjos trazendo do céu mensagem, como mensageiros, né? Eles vêm ali, eles entregam a mensagem e eles não são subordinados a seres humanos, eles são subordinados a Deus. Eles servem a Deus. Então, queridos, cuidado, muito cuidado com essas palavras enganosas, tá? Que dizem essas coisas. Então, vamos lá. Então, ficou claro para você?
Jesus é Deus, ele recebeu um nome que está acima de todo nome, ele recebeu poder, autoridade e é digno de ser adorado. Então, então vamos para o capítulo 2, né? Vai ficar um pouquinho longo, mas para não ficar muitos vídeos, né? Vamos aqui no capítulo 2, O perigo da negligência é o título do capítulo 2. Aí, que é uma continuação. Tudo isso aqui é uma carta só, né? É uma continuação. Então, o autor vem falando assim, por isso é preciso que prestem maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Prestem atenção na palavra verdadeira para você não se desviar, para você não acreditar em falsas doutrinas de falsos judeus que não são judeus, são sinagoga de Satanás, que estão distorcendo a palavra, que estão, em vez de levar o povo a Cristo, estão levando o povo para as antigas práticas da antiga aliança. Então, cuidado, queridos, é o alerta que o autor está dando aqui para todos, tá? Então, ele está falando, cuidado, jamais nos desviemos, não desvie da palavra, fica na palavra verdadeira. Fica aqui na palavra, não desvia não, vai consultar a palavra. Quando você vê alguém falando alguma coisa na internet, corre lá na palavra de Deus e estuda para ver se é aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Cuidado com os textos fora de contexto, com os versículos isolados, tá? Porque se a mensagem transmitida por anjo provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Vocês estão entendendo? Entenderam, queridos? Então, olha só. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmados pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Então, cuidado com essas seitas, né, que recebem mensagem de anjos, né? Tem muitas aí que tem livros, né, do Anjo Moroni, que tem revelações, que recebe revelações de anjo, né, que fundam doutrinas, né? Cuidado, Paulo já está alertando aqui, ou seja lá quem foi o escritor de Hebreus, alertando aqui, cuidado, não caiam nesse engano, né? Não caiam nesse engano, fiquem alerta, Jesus é feito semelhante a seus irmãos. Então vamos lá. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testificou dizendo: quem é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitastes debaixo dos seus pés. O que o autor estava falando aqui? Quando Jesus ele encarna, né? E quando ele vem para cumprir o plano de redenção e cumprir, né, a nova aliança no seu sangue, ele vem, né, em um corpo humano. Deus prepara um corpo humano para ele. Então, o homem, né, o ser humano, ele foi feito um pouco menor do que os anjos, né? É isso que a Bíblia está falando. Mas, né, o Filho, né, Jesus, ele esteve nesta condição quando esteve aqui, né, para concluir
o plano da redenção, mas ele não é menor do que os anjos, né? Ele se fez, né? Ele se fez pecador, mas sem pecado. Ele se fez neste momento de transição de aliança, né? Mas Jesus, ele é muito superior. Você vê que o assunto, ele é tão sério, que no capítulo 2, né? Onde Jesus é feito semelhante aos seus irmãos, né? Quem é os irmãos? Somos nós, somos todos nós somos os irmãos, né, de Jesus. Então, quando Jesus é feito semelhante aos seus irmãos, né, o autor está falando assim, não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir. Ou seja, o mundo que há de vir, que mundo é esse que há de vir? Né? O próximo mundo, né? O próximo governo que há de vir, né? Que há de vir, né? Não foi sujeitado a anjos. Os anjos não herdaram o governo está sobre o filho herda o governo e não os anjos, né? Aí, ó, não foi a anjo que ele, o pai, sujeitou o mundo que há de vir, que não chegou ainda, o que ainda vem ainda, né? Tá falando de futuro aqui, ó. O mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, né? Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo, este mundo, né? O mundo que há de vir, o próximo mundo, quando Jesus, ele reina, né? Ele reina ali no milênio, o que está escrito lá em 1 Coríntios 15, né? Quando Jesus, ele vai reinar 1000 anos, e durante esses 1000 anos, o que vai acontecer? Deus, ele vai colocar todos os seus inimigos como estrado dos seus pés, vai derrotar todos os seus inimigos, porque o último inimigo a ser derrotado vai ser a morte, e a morte só vai ser derrotada no final do milênio. Então, olha como é importante nós entendermos os assuntos dentro da Bíblia, porque senão a gente não entende o texto, né? Então, que mundo é esse que há de vir? É o próximo milênio, né? O próximo milênio, né? Que é onde Jesus vai reinar, o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Ele aqui, o autor, explicando para os hebreus a divindade de Jesus e a adoração a Jesus e a diferença entre Jesus e os anjos e as doutrinas erradas que estão tendo ali naquele meio, né? Mas alguém em certo lugar testemunhou, quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Quando estava falando esse versículo aqui, não estava falando sobre homem, ser humano, nós, ser humano. Está falando aqui com Jesus, que foi feito, né? Quando ele estava aqui em carne, ele estava nessa condição de ser humano. Aqui ele estava abaixo dos anjos, né? Por quê? Porque ele estava cumprindo, né, um período de tempo para que a nova aliança, né, fosse concluída. Então, durante esse período de tempo, Jesus, ele estava nesta condição, né? Mas, por isso que no final fala aqui, ó, tu fizeste um pouco menor do que os anjos, na condição humana de Jesus aqui na terra. E o coroaste de glória e de honra, tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Então, isso não está falando para pessoas, isso está falando para Jesus, porque Deus, ele não sujeitou todas as coisas embaixo dos pés do ser humano. Todas as coisas aqui, ó, que foram subjugadas aos pés de Jesus. Então, quando o autor está falando esse relato aqui, não está falando para pessoas comuns, para ser humano comum, como eu e você. Ele está falando aqui para Jesus, né? Fazendo essa comparação de Jesus, que Jesus, ele veio em carne, que durante o seu ministério aqui na terra, a sua condição era de ser humano. E como ser humano, ele estava, né, um pouco menor do que os anjos, né? Mas Deus o coroou de glória e de honra, e tudo sujeitou debaixo dos seus pés, né? Ao lhe sujeitar todas as coisas, não deixou que não lhes estivesse sujeito.
Nada, ao lhe sujeitar todas as coisas, não deixou que não lhes estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhes estejam sujeitas. Por quê? Porque ainda não veio o milênio, então todas as coisas ainda não estão sujeitas debaixo dos pés de Jesus. É o que o autor está falando aqui. Ó, a palavra de Deus é assim, queridos, nós precisamos ruminar ela, ó, voltar várias vezes no texto, para ficar bem explicadinho e você não ter dúvida. Então, de novo, ó. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, dos pés do filho. Quem? O pai. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe tivesse sujeito. Ou seja, Deus, ele sujeitou todas as coisas e deixou que todas as coisas sejam sujeitas aos pés de Jesus. Estivesse sujeita a Jesus. Agora, o pai diz, né? O autor falando aqui, ó. Agora, porém, ainda não vemos, nós não estamos vendo todas as coisas, né? Sendo sujeitas aos pés de Jesus. Por que nós não estamos vendo todas as coisas sujeitas aos pés de Jesus? Porque nós ainda estamos em uma linha de tempo, temporal, né? Nós ainda estamos vivendo aqueles 2000 anos que é a plenitude dos gentios, que somos nós, né? Para fechar os 6.000 anos, e aí vir o 7º milênio, que é, né? Que é o 7º milênio, né? Que é o milênio na Terra, que é o reinado do Messias. Então, tudo só vai estar totalmente sujeito aos pés do Messias, né? Quando finalizar, lá no fim do milênio. Por isso que o autor fala isso. Vemos, todavia, que aquele que por pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, né? Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos por um período de tempo, quando ele estava aqui exercendo o seu ministério em um corpo de carne. Então, nesse período, né, ele estava nessa condição. Mas foi por um período de tempo para cumprir o propósito. O próprio autor diz aqui, ó, menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra, de glória, por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus em favor de todos, experimentasse a morte. Aqui está falando do sacrifício de Jesus, ao levar muitos filhos à glória. Convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles, ou seja, Cristo Jesus. Ora, tanto o que santifica, quanto os que são santificados, provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão. Ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha aliança. Novamente ele diz, aqui estou com os filhos que Deus me deu. Olha aí, ó, olha que coisa linda. Então, Jesus, ele não se envergonha de ter sido um de nós. Ele não se envergonha de ser o nosso irmão. Ele não tem vergonha disso. Olha que coisa incrível, ó. Olha o que ele diz, ó. Que, ora, tanto o que santifica, como os que são santificados, né? Quem é o que santifica? Jesus. Jesus é o que santifica. Quem é o santificado? Somos nós. Então, tanto Jesus quanto os que santifica provém de um só, né? Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. Novamente ele diz,
aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Quem está falando essa frase? Jesus está falando, ó, aqui eu não me envergonho dos meus irmãos, eu dei a vida por eles, né? Por amor dos meus irmãos, me sacrifiquei por eles, não tenho vergonha deles, e vou apresentar eles ao Pai, ó. Nele, porém, a minha confiança novamente. Ele diz, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Esses filhos que Deus dá para Jesus, Jesus vai devolver para o Pai, são os resgatados, são os resgates, são as primícias, são os primogênitos, né? Lembra que a semana passada, uns dias passados que a gente viu lá no vídeo, né, de Ezequiel, onde Jesus fala que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e aqui Jesus fala assim, ó, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Lembra que Jesus, ele diz lá nos evangelhos, né, que todos aqueles que o Pai deu para ele não se perdeu. Jesus fala assim, ó, todos aqueles que o Pai me dá, né, de maneira nenhuma lanço fora, e nenhum se perde. Então, olha que coisa linda, Jesus está falando assim, ó, que ele não se envergonha de nós, né, os filhos que o Pai dá para ele, que ele resgata esses filhos, se sacrifica por esses filhos, não tem vergonha dele, e é ele quem diz, ó, né, sabe os textos fora de contexto que eu acabei de falar aqui na introdução do vídeo para vocês? É isso que as pessoas dizem, ó. Essa frase aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Não é você que vai se apresentar para Deus falando, Senhor, aqui estão os filhos que o Senhor me deste. Não, porque Deus não cobrou de você filhos, porque os filhos não pertencem a você e nem a mim, eles são herança do Senhor. Quem vai entregar esses filhos e que salvou esses filhos é Jesus. É Jesus que vai dizer para Deus, para o Pai, ó, aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Não está se referindo a mim e a você. Você entendeu como eles usam um texto fora de contexto, né? Para criar uma narrativa que não é verdade, jogar em cima de você uma responsabilidade que não é sua. Então, Deus deu a Jesus, né? É Deus que dá. Vocês lembram lá na igreja de Atos, quando os irmãos começam a congregar ali, e a palavra diz que Deus ia acrescentando a cada dia os irmãos. É a mesma coisa aqui, é Deus que dá, é Deus que acrescenta, é Deus que ensina por meio do Espírito dele. Então, Deus deu para Jesus esses filhos, Jesus salvou eles da cruz, e Jesus vai apresentar ao Pai essas primícias, essas pessoas que foram salvas por ele, pessoas que foram dadas ao Pai, e ele vai falar para o Pai, olha, Pai, aqui eu estou com os filhos que o Senhor me deu, aqui estou com os filhos que Deus me deu. Jesus, não é você, não é a mim, vamos, né, aprender a interpretar o texto. Ó, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana. Ele quem? Jesus, tá vendo? Para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjo que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Olha aí, ó. Mas não é a anjo que ele ajuda. Ele está falando assim, Jesus não morreu por anjo, Jesus não morreu para salvar anjo, Jesus morreu para salvar a descendência aqui, ó, os descendentes de Abraão. Quem é os descendentes de Abraão? É a igreja que nasceu em Cristo. Lembra do nosso estudo passado? O descendente que é a semente, o descendente de Abraão, que é Jesus, que é a semente, que nele gera todos nós que somos a igreja. Então, olha só como faz todo sentido esse versículo. Ó,
Pois é claro que não é a anjo que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Ou seja, Jesus não morreu por anjos, Jesus morreu pela descendência de Abraão. Quem é a descendência de Abraão? É aquela que nasceu em Cristo, nasceu no pacto da nova aliança. Porque filhos de Abraão não é aquele que nasceu em Israel, não é aquele da sua linhagem sanguínea. Paulo diz, filho de Abraão é todo aquele que é na fé, todo aquele que tem a fé de Abraão é que é verdadeiramente filho de Abraão. Então, por esta razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, a cada um de nós, se tornasse humano, ele quem? Jesus, né? Em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fez propiciação pelos pecados do povo, porque tendo ele visto o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Olha que coisa impressionante. Então, deixa eu fazer duas colocações aqui para me encerrar esse vídeo. Primeiro, Jesus, olha toda a ilustração que o autor tá trazendo aqui, ó. Vamos ruminar aqui, ó. O autor tá falando lá, ó, que, vou recapitular desde o início, ó, que Deus falou outrora, né, na antiga aliança, de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais. Quem é os pais? Os patriarcas, né? Através dos profetas, e muitas maneiras que Deus usou na antiga aliança, né? Deus tinha a sua maneira lá de se comunicar, né, por meio dos seus profetas. Agora, na nova aliança, Deus já não usa aquele método lá que foi usado na antiga aliança, que era, né, o profeta que recebia a mensagem de Deus e transmitia ali. Agora, Deus já usa, né, o Filho para falar a cada um de nós. E aí, quando ele fala isso, na sequência, ele vem falando tudo que o Filho é digno de adoração, que o Filho é o resplendor da glória do Pai, que o Filho foi feito superior aos anjos, que os anjos têm que adorar o Filho, e que os anjos não têm... como é que se diz? Que os anjos são superiores, que eles são apenas ministradores do trono do Pai, né, a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então o autor vem desconstruindo tudo isso na cabeça do povo, trazendo aqui, ó, a soberania de Jesus, né, como o executor de tudo, o autor de uma nova aliança, uma aliança que está superior àquela aliança que foi quebrada, onde Deus dá para ele honra, glória, um nome, onde Deus está, nesse momento da história, colocando todos os inimigos por estrado dos seus pés, para isso se concretizar no mundo vindouro. Mas esse mundo vindouro ainda não se concretizou, nós ainda estamos caminhando nele, nós ainda estamos nessa dispensação de tempo. Então ele vem trazendo tudo isso, que Jesus ele recebeu cada um de nós como filhos, que não se envergonhou de nós, que Deus deu a cada um de nós como filho, que nós vamos ser entregue a Deus, né, depois por Jesus, né, ele vai entregar como as primícias, que Jesus não se envergonhou de nós e tudo isso. E aqui no final ele fala, né, que Jesus não morreu para os anjos, nem ajudou anjo. Por quê? Porque anjo não morre, anjo é imortal, no sentido assim. Por que anjo não morre? Porque anjo não tem um corpo material como nós. Os anjos, eles são energia. Então, o nosso corpo carnal, que é matéria, esse corpo morre. E o nosso espírito e o fôlego de vida volta para Deus. Os anjos não. A construção dos anjos é totalmente diferente da nossa. Por isso, Satanás e os seus anjos não morreram até hoje, eles estão aí. Por isso, os sentinelas lá de Enoque, eles estão aprisionados no abismo até hoje, eles não morreram. Por quê? Porque eles não são matéria, eles são energia, eles são criaturas feitas de energia. Deus vai destruir eles, né?
como é que se diz? Tem com outro meio de destruição. Eles serão destruídos por exemplo, né? A Bíblia relata, o Apocalipse relata que eles será destruído por um fogo que vai sair da boca do Eterno, né? Satanás, ele vai morrer com um sopro, né? Então eles vão ser destruídos, né, por um fogo que sai do próprio Deus para consumir eles, né? Porque eles não são essa matéria, né, como o nosso corpo, que é um corpo de matéria, e que vai para a terra e se decompõe na terra. Não, eles não têm matéria, o corpo deles não é essa matéria, os corpos deles são corpos glorificados, corpos, como é que se diz? Com outra energia totalmente diferente, né? Por isso, o autor vem falando assim, que Jesus não morreu por eles e nem poderia, né? Jesus, ele se fez um de nós, viveu a nossa vida e morreu a nossa morte, porque ele tinha um corpo como o nosso, né? Já os anjos não tem, tipo assim, Jesus, ele não se fez um anjo para morrer e salvar anjo, ele se fez um de nós para morrer e dar a vida para nós. Olha que coisa extraordinária, que coisa incrível isso, né? Isso é incrível demais, né? Por essa razão, olha, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, que ele se tornasse semelhante a cada um de nós. Gente, isso aqui é tão extraordinário, isso aqui é tão glorioso. A nossa mente não comporta isso. Nós não conseguimos entender como que um ser glorioso, um Deus no céu, ele vem, ele se rebaixa, porque é se rebaixar, porque ele é um rei, ele se rebaixa a nossa categoria que fomos criados abaixo dos anjos, só que com uma diferença, que nós fomos criados à imagem e semelhança do Pai e os anjos não, mas ele vem em um corpo humano, nasce como humano, vive aqui como humano, sofre assim, todas as necessidades fisiológicas e tudo de um ser humano, para entender a nossa dor, entender o nosso sofrimento, além de morrer, nos resgatar, dar a vida por nós, e ainda viver na nossa pele, sentindo tudo que a gente sente, para que ele possa nos socorrer. Vocês conseguem entender a grandiosidade disso daqui? Isso é incrível demais, gente. Olha isso aqui, ó. Olha a beleza. Então, essa palavra que ela é tão viva, que ela entra aqui, ó, nas entranhas da gente, ela mexe com a gente, porque ela faz você refletir. Ela faz você ver a grandiosidade do nosso Deus. E isso que é a diferença dos cultos emocionais, porque eles te emocionam, mas quando você sai dali, você não aumentou seu grau de conhecimento em nada, é só emoção momentânea, passageira. Mas essa palavra que é viva, ela tem que causar isso dentro de você, a palavra está viva. E o que dá vida para a palavra é o Espírito testificando dentro de você. Porque a palavra, só a palavra, sem a ação do Espírito, ela é só a letra, e a letra mata, né? Como o apóstolo Paulo diz. Nós precisamos da letra, mas junto com a letra, nós precisamos da unção do Espírito, para ela se tornar viva dentro de nós e nos alimentar, gerando isso em nós, esse fruto em nós, né? Porque se for só a letra, como a gente vê nos púlpitos, é só letra, só letra, só letra. Mas tem que ter o Espírito, tem que ter essa unção do Espírito trabalhando em você, para você sentir esse poder da palavra transformadora te transformando. Olha que coisa incrível, gente. Eu vou ler de novo isso aqui para finalizar. Ó. Olha que coisa maravilhosa. Ó. Por esta razão era necessário, que razão? Pela descendência de Abraão. Pela igreja que nasce ali em Cristo, né? A nova aliança nascendo ali no Calvário. Então, eu estou falando assim, ó, por essa razão, porque a semente de Abraão gerou uma nova descendência, que é a igreja, por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos. Ele é Jesus e nós somos os irmãos. Para que Jesus se transformasse a semelhança, né, de cada um de nós em todos os aspectos, para se tornar
sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer, melhor dizendo, aqueles que também estão sendo tentados. Gente, isso aqui não é extraordinário? Isso não é poderoso demais? Essa palavra não mexe com você? Saber que o Rei da Glória desceu aqui e se fez um de nós, não apenas para morrer e nos dar a vida eterna, mas para sentir a nossa dor e ser o nosso auxílio na hora que nós precisarmos. Sabe, aquela hora da dor, aquela hora da angústia. Porque ele sentiu tudo. Jesus, ele sentiu fome, ele sentiu dor, ele chorou. Ele sentiu tudo, queridos, ele sentiu tudo. Então, tudo quando você passa, Jesus sabe. Jesus sabe a sua dor, Jesus sabe a sua luta, Jesus viu todas as mazelas humanas, então ele sabe ser esse ajudador, esse advogado. Ele sabe te orientar, te auxiliar no momento da dor. Então, queridos, que essa palavra traga renovo na sua vida, que você busque esse poder da palavra, que a palavra ela te transforme de dentro para fora. Porque essa palavra ela é viva e eficaz, né? Como o próprio autor vai falar aqui no capítulo 4, mais penetrante do que espada de dois gumes. Então, queridos, olha, eu vou encerrar aqui para não ficar muito longo, mas que você, meu irmão e minha irmã, possa desfrutar desse banquete que é a palavra de Deus, que cada dia mais você se aproxime mais desse Deus que se fez humano, que se fez carne, que veio aqui sentir a tua dor para te atender no dia da tua angústia. Ah, que coisa maravilhosa, queridos, como isso, sabe, isso preenche a minha alma, como isso me traz conforto e segurança. Saber que o meu Deus, ele não é um Deus que está lá em cima só assistindo aqui as dores, as mazelas, sabe? O sofrimento. Não, o meu Deus é o Deus que desceu aqui nessa terra, que sentiu a minha dor, que sentiu a minha tristeza, que viveu tudo isso na carne, para que hoje ele fale, filha, fica firme, porque eu já venci tudo isso para você. Então, queridos, fique com essa palavra. Se você tiver alguma dúvida dessa aula aqui, ó, desse capítulo 1 e 2, manda aí para mim, né? E a gente vai nos edificando nessa palavra. Volto na próxima aula, queridos, no capítulo 3, para que nós possamos continuar, né? Que aqui o autor deu uma introdução de Jesus, a sua divindade, e agora ele vai entrar no sacerdócio. E tem coisa linda demais para nós aprendermos aqui, tá bom? Então, meus amados, shalom, shalom. Até o próximo. Fiquem todos na paz do Eterno.